Capítulo 39. Um gatuno. Chegaram ao largo da Carioca, apearam-se e despediram-se. Ela entrou pela rua Gonçalves Dias, ele enfiou pela da Carioca. No meio desta, Aires encontrou um magote de gente parada, quer dizer, um grande grupo de gente parada, logo depois andando em direção ao largo. Aires quis arrepiar caminho, não de medo, mas de horror. Tinha horror à multidão. Viu que a gente era pouca, 50 ou 60 pessoas, e ouviu que bradava contra a prisão de um homem. Entrou num corredor, à espera que o magote passasse. Duas praças de polícia traziam o preso pelo braço. De quando em quando este resistia, e então era preciso arrastá-lo ou forçá-lo por outro método. Tratava-se, ao que parece, do furto de uma carteira. Não furtei nada, bradava o preso, detendo o passo. É falso, largue-me, sou um cidadão livre, protesto, protesto. Siga para a estação. Não sigo. Não siga, bradava a agente anônima. Não siga, não siga. Uma das praças quis convencer a multidão que era verdade, que o sujeito furtara uma carteira, e o desassossego pareceu minorar um pouco. Mas, indo à praça andar com a outra e o preso, cada um pegando-lhe um dos braços, a multidão recomeçou a bradar contra a violência. O preso sentiu-se animado e, ora lastimoso, ora agressivo, convidava a defesa. Foi então que a outra praça desembainhou a espada para fazer um claro. É, Lembre-se, fazer um claro, pensa na palavra clareira, né? Se você está numa mata e tem a clareira, tem aquela parte sem árvores, né? A gente voou, não airosamente, como a andorinha ou a pomba, em busca do ninho ou do alimento. Voou de atropelo, pula aqui, pula ali, pula acolá, para todos os lados. A espada entrou na bainha e o preso seguiu com as praças. Mas, logo, os peitos tomaram vingança das pernas e um clamor ingente, largo, desafrontado, encheu a rua e a alma do preso. Perceba, os peitos tomaram vingança das pernas. Por quê? Porque as pernas não, não enfrentaram nada, elas se acovardaram, né? E aí o peito, os sentimentos ali das pessoas, quiseram se vingar pela covardia que as pernas foram obrigadas a cometer, né? Os peitos tomaram vingança das pernas. E um clamor ingente, largo, desafrontado, encheu a rua e a alma do preso. A multidão fez-se outra vez compacta e caminhou para a estação policial. Aires seguiu o caminho. A vozeria morreu pouco a pouco e Aires entrou na secretaria do Império. Não achou o ministro, parece, ou a conferência foi curta. Certo é que, saindo à praça, encontrou partes do magote que tornavam comentando a prisão e o ladrão. Não diziam ladrão, mas gatuno, fiando que era mais doce. E tanto bradavam há pouco contra a ação das praças, como riam agora das lástimas do preso. Novamente, né? Há uns minutos atrás, eles bradavam contra essa injustiça, contra essa opressão, e agora mesmo eles estão ali tirando o sarro do preso, né? Não há algo de familiar aí para você? Ora, se a gente lembrar que qualquer coisa na internet, né? O cara foi pedir uma pizza e o cara da pizzaria lá não quis trocar o queijo dele porque ele é intolerante à lactose, né? Então você tem aquela multidão já bradando contra essa injustiça, né? Precisamos de justiça social e tudo mais. Mas é essa mesma multidão que daqui a pouco, no mínimo, não vai dar a mínima, né?
Então, por exemplo, nós tivemos o caso, acho que de um mercado aí, de um segurança, né, que atacou um dos clientes, né? Então você tem toda essa comoção enorme, né? As pessoas sentem ofendidas na honra deles. Hã, mas são as mesmas pessoas que depois não vão dar a mínima para o que está acontecendo. Então parece que há esse impulso de briga, né? Esse impulso de alguma forma se sentir importante, né? De alguma forma se sentir o defensor dos bons, ah, defensor dos fracos e dos oprimidos, né? A única coisa assim, tudo bem, defender ali gritando, mas pedir para que eu dedique uma parte da minha vida para fazer isso, bom, aí já é uma outra história, né? Então, ah, se eu tenho que dedicar uma parte da minha vida para efetivamente ajudar essas pessoas, né, se não é algo que eu posso resolver ali bradando, então aí já o buraco já é mais embaixo, é melhor deixar pra lá, né. Isso daqui me lembra muito, uma cena do Cortiço. Está lá a Alexandra, se eu não me engano, a filha dela, a Florinda, é engravidada por um cacheiro, né, e todo o Cortiço faz aquele rebuliço, né, eles querem, linchar o cara ali, né, porque é horrível que alguém abuse da honra de uma menina inocente, etc, etc. Então tá toda essa comoção. No outro dia, é o Domingues o nome desse caixeiro, o Domingues simplesmente foge, né. E aí quem que está ainda lá na luta? A mãe da menina que foi engravidada, né. Eh, somente ela, né. O resto do pessoal: "Bom, tem mais coisa pra fazer, né, tá, aconteceu, né". E talvez sejam as mesmas pessoas que daqui a pouco estarão, eh, sei lá, fazendo piada com a sorte da menina que foi engravidada pelo caixeiro, né. Perceba se não há algo de muito familiar nisso. Perceba se não há algo de muito familiar nisso, né. Você tem lá um professor que, sei lá, o professor se recusa a ensinar as crianças ou ensinou alguma coisa errada. Aí novamente você tem toda essa comoção, né? As pessoas indignadas na internet, né? Fazem textão, não, não pode continuar assim. Há protesto de todos os lados. Mas pense quantas pessoas efetivamente querem resolver o problema. Quantas pessoas não têm somente essa emoção do sangue quente no momento, quantas pessoas que dali uma semana ainda estarão pensando sobre o problema contra qual elas estavam protestando? Quase nenhuma, né? Por isso que é tão estéril essas discussões na internet, né? Porque nada mais é que uma multidão aguçada, né? Com o seu senso de briga aguçado ali, assulada como um cachorro, né, querendo atacar alguém, né. E no final das contas, as pessoas nem estão pensando no benefício, de quem elas estão, em teoria, protegendo. Elas estão pensando que elas têm que vencer o outro lado, né, ter uma sensação de bom vencimento, né, uma sensação de eu ganhei uma briga, né. Quer ver uma coisa interessante? Você pega um assunto polêmico, né, religião, política, principalmente essas coisas, né, ideologia, etcétera. Aí você fala isso fala qualquer coisa, aí vem a manada dos, eh, indignados, essa é a palavra, né, indignados. Bom, enquanto você tá ali na lacração ou na mitagem, tanto importa se é de um ou de outro lado político, né? Mas nessa história de querer resolver com uma grande batida e falar: olha, olha, lacrei, hein? Olha, mitei. Enquanto você tá ali, tem muita gente querendo participar. Quando você fala, não, então vamos resolver essa questão, vamos gastar algumas horas discutindo essa questão, e eu já fiz isso, né? Em determinados momentos, né? Eu tive uma determinada postura e aí choveu de pessoas contra. E aí eu fiz exatamente isso, eu coloquei num post e falei: "Pessoal, vamos fazer o seguinte, não se resolve uma questão tão complexa como essa numa umas frases de efeito aqui. Então aqui está o meu telefone, vamos, discutir, né, vamos deixar que essa discussão, se prolongue até a gente encontrar efetivamente a verdade, né".
aí ninguém quis, né? Na verdade, de todas as pessoas, 2 pessoas quiseram. Por quê? Porque dá muito mais trabalho, né? E não é tão glamuroso para o seu senso de alto valor, né? Então, por exemplo, a discussão que eu tive com essas 2 pessoas demorou alguns áudios de mais de 10 minutos, né? Para que a coisa tivesse um mínimo de qualidade intelectual ali, né? Então perceba como isso não fica somente no século XIX, né? Continuando. Ora, o sujeito. Mas então, perguntarás tu, Aires não perguntou nada. Ao cabo, havia um fundo de justiça naquela manifestação dupla e contraditória. Foi o que ele pensou. Depois imaginou que a grita da multidão protestante era filha de um velho instinto de resistência à autoridade. Advertiu que o homem, uma vez criado desobediente, não, desculpe, advertiu que o homem, uma vez criado, logo desobedeceu ao Criador, que aliás lhe dera um paraíso para viver. Mas não há paraíso que valha o gosto da oposição. Então, essa vai ser a nossa frase que eu quero que você guarde para, como é que é, resumir toda essa discussão que nós temos. Não há paraíso que valha o gosto da oposição. Não há paraíso que valha o gosto da oposição. E aí, é claro, a pergunta que você pode se fazer é quantas vezes que você entra em uma discussão, em uma polêmica, quantas vezes você quer encontrar a verdade e quantas vezes você só quer ganhar a discussão? Quantas vezes, por mais que você esteja certo, quantas vezes primeiro você não pensa no gostinho delicioso de calar a boca desse daí? Que o homem se acostume às leis, vá. Que incline o colo à força e ao bel prazer, vá também. É o que se dá com a planta quando sopra o vento. Mas que abençoe a força e cumpra as leis sempre, 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 é violar a liberdade primitiva, a liberdade do velho Adão. E assim cogitando o velho Aires. Não lhe atribuam todas essas ideias. Pensava assim como se falasse alto, à mesa ou na sala de alguém em um processo de crítica mansa e delicada, tão conveniente em aparência, que algum ouvinte, à cata de ideias, acabava por lhe apanhar uma ou duas. Uma última notinha aqui, é muito interessante ver como a gente sente que o conselheiro, na verdade, é o Machado de Assis, né? A gente já consegue imaginar em alguns aspectos, é claro, ele é o Machado de Assis, né? Mas a gente consegue imaginar o Machado de Assis andando para cima e para baixo, observando cada fato, né? E tirando aqueles tipos de conclusões que o Memórias Póstumas e o Dom Casmurro estão cheios. Aqui também, né? Mais abertamente no Memórias Póstumas e no Dom Casmurro. Ia descer pela rua 7 de setembro, quando a lembrança da vozeria trouxe a de outra, maior e mais remota.